do capítulo 6 do nosso pequeno manual do saudável jovem esquecido. E estamos chegando na reta final, temos só mais um capítulo. Aprender demora e exige treino, não tem milagre. Vamos tentar aqui imaginar uma coisa. Amanhã eu vou te convidar para correr 42 quilômetros. E você nunca correu, nunca treinou. Será que é possível? Será que a gente consegue fazer isso sem treinamento? Com certeza a resposta é não, né? E aprender é igual. Aprender exige todo um treinamento também. Então, quando a gente já nasce aprendendo a aprender. Aprende a andar, aprende a falar, e aí depois vai para a escola, aprende a metodologia das coisas, aprende a escrever, aprende a ler, começa a entender o mundo. Nisso passam 12 anos e você completou o ensino médio. Então, você teve um conteúdo que demorou cerca de 12 anos para você aprender. E aí depois, se você quiser fazer uma faculdade, você vai estudar mais 4, 5 anos, ou um curso livre, ou um curso técnico. Olha como aprender demora. E é aí que nasce o problema. As pessoas vêm com a queixa de que não estão mais conseguindo aprender. Será que isso é possível? A verdade é que não é possível. O nosso cérebro é capaz de aprender a vida toda. A questão é a velocidade de aprendizado. Então vamos lá, o que acontece? Hoje, como a informação está muito fácil, nós temos uma legião de pessoas que conseguem dominar o Google, dominar um buscador, o ChatGPT, e eles encontram rapidamente, a gente encontra a resposta para uma pergunta. Aí você vai lá e lê e fala, poxa, aprendi. Não, na verdade não. Na verdade você encontrou. Só que entre encontrar e entender e aprender, a jornada é muito mais complicada. Por quê? Porque você primeiro vai ter que entender quais são as fontes, você vai ter que ler, fazer exercício, refletir, pensar. Nisso você vai construindo camadas de aprendizado. E o cérebro vai, sim, fazendo novas sinapses e aprendendo a aprender aquele tema. Então não é só simplesmente você digitar no Google e falar, bom, encontrei aqui, sei de tudo. Ou digito no ChatGPT e o assunto já está na minha mão, eu vou ler rapidinho e vai dar certo. Não, não é assim. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar alguém que está se preparando para um concurso público, super concorrido. Fica às vezes 2, 3 anos estudando as mesmas matérias. Só que cada vez que estuda, está aprendendo uma nova camada. Está olhando esse tema por um novo ângulo. E por isso a necessidade de professor. Porque o professor vai guiando a gente durante a vida e durante os temas que a gente precisa, de acordo com a necessidade, para te estimular a aprender algo novo ou colocar uma nova informação no quebra-cabeça de aprendizado. Então, quando a gente nota que pessoas estão buscando hacks e comprimidos para aprender rápido, não tem como, não vai funcionar. Você pode ficar um pouco mais atento por um tempo, mas você não vai conseguir consolidar a memória. A memória demora para ser consolidada. E o ponto alto desse nosso capítulo é que, na verdade, a gente está com um problema de paciência. A gente está sem paciência para conseguir concluir uma leitura longa, um arco narrativo difícil, um livro de 300 páginas. E a gente acaba desistindo. Por quê? Porque os mecanismos de tecnologia entregam tão rápido a informação que a gente acaba confundindo. Bom, encontrei informação, já aprendi. Não, você encontrou a informação, agora que vai começar o processo. Então é uma questão de treino, e existe método para isso. A gente pode, inclusive, discutir sobre alguns métodos de aprendizagem com algum pedagogo, algum professor, mas você precisa separar um tema e, com paciência, lidar com ele. Isso é o que a gente está notando. A gente está ficando sem paciência para aprender coisa nova. E vou trazer mais uns exemplos para vocês. Nisso vem os questionamentos, né? Quanto tempo você consegue ler? Quantos livros você leu no último mês, ou no último bimestre, ou no último semestre? Quanto tempo demora para você ler um jornal inteiro, mesmo que online? Quanto tempo demora para você começar a ler e se sentir desatento? Então esses são pontos importantes que demonstram o tempo total de atenção que você consegue sustentar sem que um outro pensamento ou uma outra ideia passe pela sua mente e você fique desfocado daquele momento. Então, nesse caso, a pessoa sente que está esquecida. Por quê? Porque ela fala, leio e não aprendo. Não. Você não está conseguindo ter o foco necessário para aprender. E isso só treinando. Então, se você se sente destreinado, eu te convido a treinar de novo. Pega um livro bem legal e começa a ler, começa a grifar e começa a anotar. E agora eu vou trazer uma técnica para vocês que eu utilizo no meu dia a dia. Esse é o primeiro exercício que você pode fazer. Quais são as ferramentas que a gente precisa para ler um livro e voltar a ter atenção? Então, vou apresentando elas aqui. Depois eu mostro num livro. Uma caneta,
uma caneta grifa-texto e alguns marcadores para pontos importantes. Agora no próximo vou virar o livro e vou mostrando como eu faço. Primeira coisa, não precisa ter dó do livro. O livro ele tá aqui para te servir, ele tá aqui para ser anotado, ele tá aqui para ser uma referência da sua biblioteca, ok? Então não fica com medo de anotar nem nada, senão pega um papel, mas crie seu método. Vou só mostrar o meu. E aqui no kit, ó, mostro para vocês o texto de um livro. Então, ó, existem diversos grifos em amarelo ou escritos. Esses escritos também têm notas de rodapé, onde às vezes eu quero colocar alguma referência de uma outra leitura. E o livro ele vai sendo aos poucos, camada por camada, ele vai sendo resolvido. E quando a gente tem um ponto que é muito importante, a gente ganha um marcador de texto. Inclusive, esse é um livro bem legal que eu indico sobre a tecnologia, que também tem sido a referência nossa para alguns dos capítulos do nosso pequeno manual. Dessa maneira, a gente encerra o capítulo 6, com uma tentativa de melhorar a sua paciência para poder tolerar uma leitura mais complicada. Você pode usar isso também para jornais, você pode usar isso também para textos escritos, impressos, artigos. Cada um tem o seu método, não existe um método certo. A questão do método é que ele precisa estimular a construção de uma paciência maior. Com paciência vem o foco, com foco vem a tolerância, e você consegue cada vez mais textos mais difíceis, ler por mais tempo, fazer mais conexões, igual ao treinamento de uma maratona. Você começa correndo 1 km, 2, 5, 10, 15, e com o passar do tempo você entende o método, e um dia, depois de talvez 2, 3, 5 anos, você consegue correr uma maratona. Combinado, pessoal? Então, até semana que vem, com mais um capítulo, o capítulo final do nosso manual.